Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal. Vamos aprender agora a parte de fundamentos do React Native, né? Esse de fato é o primeiro vídeo, a introdução. Mas antes de a gente começar, né, vamos saber o que é o React Native de fato. Cara, simples e direto, o React Native nada mais é do que um framework multiplataforma. É diferente da tradicional, né? A gente vai ver no próximo slide em que você tem que ter duas bases de código. Com React Native você vai conseguir ter uma única base de código e com essa única base de código você vai conseguir desenvolver aplicativo tanto para iOS, tanto para Android. Ou seja, é excelente. Isso você vai conseguir perceber no próximo slide, o tão rápido vai se tornar a gente desenvolver um aplicativo. Além do mais, o React Native, porque ele é excelente, né? Porque ele é um open source, ou seja, ele tem uma grande comunidade. E além do mais, além dos componentes que ele já traz, não se preocupe com isso se você não sabe o que é componente, a gente vai ver futuramente. Além dos componentes, né? é, a gente vai ter componente desenvolvido pelas essas comunidades, ou seja, o React Native ele é um framework vivo que vai incrementar cada vez mais coisa para a gente utilizar nos nossos projetos, tanto pessoais, tanto empresariais e etc. Outra coisa muito interessante do React Native é que ele utiliza como base o React Web, né? Ou seja, se agora você já mexeu no React Web, já sabe um pouquinho ali, cara, você já tem uma grande base para o React Native, ou seja, você não vai ter uma grande dificuldade para aprender essas coisas. Porém, você que não sabe no React Web, também não se preocupe que você também vai aprender. Mas se você já sabe o React Web, provavelmente você está bem na frente em relação a outros. E ele é reload, né? Ou seja, você vai conseguir fazer grandes mudanças ali no código e você não vai precisar reiniciar, né, o aplicativo para você ver essa mudança. Você vai ver em tempo real. Diferente de outras linguagens que são compiladas. A gente podemos citar aqui o Java, o .NET, que quando você faz alguma alteração, você vai precisar reiniciar para ver essas alteração que você fez, tá bom? Agora que a gente aprendeu, a gente sabe o que é o React Native, a gente viu que ele é um framework, né? A gente vai ver a importância, né, da multiplataforma. Porque, cara, tente imaginar aqui que eu tenho um Android e tenho um iOS. Cara, eu vou precisar de duas bases de código. Para o Android vou precisar do Java, né? E no iOS vou precisar de um outro. A gente vai ter que desenvolver, montar duas equipes de desenvolvimento para Java. Enfim, vai gerar dois builds, um APK, um JPA. Tudo isso aqui vai demorar a gente desenvolver. Mas com o React Native, a gente vai utilizar uma única base de código, o JavaScript. A gente só vai precisar dele. A gente só vai precisar aprender sobre ele. A gente não vai precisar saber muita coisa sobre Java, sobre Objective-C. A gente vai precisar saber JavaScript. Somente ele. E cara, quando a gente desenvolve, cria, né, o nosso aplicativo, ou começa a desenvolver em JavaScript, a gente vai ter um cara chamado Metro. Esse cara vai ter um pacotão de base de código do JavaScript. E como é que os nossos aplicativos vão entender o Android, o iOS, através desse JS Core. Ou seja, através desse cara, ele vai conseguir rodar tranquilamente. O seu Android vai entender que vai ser um APK e o seu iOS também vai entender que vai ser um JPA, cara. Então, uma única base de código a gente vai desenvolver uma única vez, tanto para Android, tanto para iOS, através do JavaScript. Ele vai ter um metro, esse metro vai gerar um pacotão de código fonte JavaScript e através do JS Core ele vai conseguir traduzir, né, por assim dizer, para Android e para iOS.
Então, essa é a importância da multiplataforma. Eu estou dizendo que o método tradicional ele não deve ser utilizado? Claro que não, não é isso? Às vezes eu quero algo muito específico que só serve para Android. Às vezes eu quero algo muito específico que só serve para iOS. Então, é, talvez faz sentido a gente utilizar esse método tradicional. Porém, em grande maioria das vezes, a gente vai utilizar esse cara aqui, essa multiplataforma, e vai ser bem útil em questão de desenvolvimento, tá bom? Cara, outra coisa aqui é o JSX, né? Quando a gente vai desenvolver o React aqui, desenvolver os nossos aplicativos, a gente vai utilizar essa síntese, que é uma síntese JavaScript. É, por exemplo, a gente vai ter uma tag text, que é o texto, né? E quando ele for buildado, né, para Android, tanto para iOS, ele vai ter um representante, né? Então, o texto, por exemplo, ele vai ter um text view. Já o iOS vai ter o iLabel. A mesma coisa serve para a imagem, né? Que exibe a tag imagem, que vai exibir as imagens lá do nosso aplicativo. O Android vai ser imagem view. Já para iOS já é uma tag totalmente diferente, é o iMagine View. Então, através desse cara que é muito interessante, que vai nos ajudar bastante, né? Ele vai nos ajudar a escrever os elementos da interface do usuário, que é bem semelhante ao HTML. Vai ser possível a gente desenvolver o nosso aplicativo tanto para Android, tanto para iOS. Cada tagzinha que a gente tem aqui vai ter um representante, ou para Android ou para iOS, tá bom? Então, eu deixei uma listinha aqui, a gente vai ver sobre esses caras, sobre cada uma dessas tags, tá bom? Vamos finalizar aqui, esse só foi um vídeo de fundamentos para a gente entender o que é React Native, e no próximo a gente vai seguir com a instalação. Valeu!